Efésios 4, Efésios capítulo 4, que Deus abençoe a todos. Olha nós aqui de novo, Deus abençoe a vida de todos. Hoje tem algo muito forte, muito especial. Espero que o Espírito Santo abra o teu coração para que possa receber a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a carta aos Efésios e hoje tem algo muito importante da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida. E o último estudo que nós colocamos no grupo foi até do pastor Hernandes, falando sobre a armadura de Deus, para nós estarmos preparados para as guerras espirituais. As nossas guerras não são carnais, não são contra a carne, nem contra o sangue, nem contra pessoas, nem contra autoridades, nada. Nossa guerra é espiritual. Essa é a guerra que nós temos que comprar e lutar. E eu queria, nesse estudo de hoje, falar com você que está aqui. Quem está aqui, irmãos, amam a palavra de Deus. Quem está aqui quer a palavra de Deus, tem sede, tem fome da palavra de Deus. E nós estamos aqui por vocês, para que vocês cresçam na palavra, sejam fortes, robustos espiritualmente, e é o único alimento que nos fortalece. Muitas pessoas estão fracas, mas porque não amam a palavra. Aquilo que vão fortalecer eles rejeitam. E eu queria deixar uma palavra muito abençoada para a tua vida hoje. Um estudo abençoado hoje. Nós falamos sobre a carta aos Efésios, estamos semanas falando, Capítulo 1, eu deixei muito claro que Paulo quer trazer a nós a consciência de quem somos, de quem nós já somos. Nós já somos escolhidos. O diabo não pode nos confundir se ele nos escolheu, se nós somos eleitos, se nós somos abençoados ou não. Não, nós temos essas dúvidas, às vezes, comparando a nossa vida com outra pessoa, comparando a vida do crente com o ímpio. Será que eu sou abençoado? Não sou? Paulo vem no capítulo 1 dizendo que nós somos. Então, Paulo quer nos trazer uma consciência de salvo. Salvo pensa como salvo. Filho de Deus pensa como filho. Capítulo 1 ele vai falar quem nós somos. Capítulo 2, Paulo vem falar sobre a graça. Tudo é pela graça, nós não merecemos nada. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Deus nos escolheu quando nós estávamos mortos ainda. Ele investiu em alguém que não valia nada. Hoje nós investimos em algo que vemos que vai dar retorno, Já Deus não, Deus investiu em nós, nos escolheu, nos amou quando nós não oferecíamos nada para Ele. Ele nos escolheu só no momento em que quando Ele olhava para o mundo e a ira se acendeu, O que Ele tinha de nós era ira, E é interessante, irmãos, que Ele escolheu amar gente egoísta, gente falha como eu e você, gente que não tem nada para oferecer, e mesmo assim Ele nos escolheu para nos transformar em uma nova criatura. E isso foi pela graça. Capítulo 4, a unidade. Enquanto a cidade de Éfeso havia vários deuses, e podia-se, era legal, era de uma forma lícita adorar vários deuses e não ser pecado. Tem pessoas que tinham vários deuses e estava tudo bem. Paulo vem falar que há um só Deus. Paulo vem trazer a unidade dentro da igreja. Um só Deus, um só Espírito, um só batismo. O capítulo 5 vem falando para imitar a Deus. Nós falamos tudo sobre isso. Nós estamos recapitulando o livro de Efésios. A carta, a carta escrita para a cidade de Éfeso. Se você, dentro dessas semanas, não ainda leu, leia, são só 6 capítulos, irmãos. Leia essa carta.
Capítulo 6 começa da postura de nós sermos obedientes aos nossos pais, de nós honrarmos os pais, a nossa conduta de submissão aos pais, às autoridades, né, sobre os filhos, sobre os servos obedecer aos vossos senhores, né, falando sobre a obediência e servir, e falando sobre a armadura espiritual, porque nós estamos em guerra. Até colocamos aí uma mensagem do pastor Hernandes para a meditação dos irmãos, uma mensagem muito bíblica, muito edificante, e achei por bem que edificar os irmãos com essa mensagem. E eu queria, irmãos, resumir hoje, fazer um contexto geral desse livro para o Evangelho, para o Evangelho que nós vivemos, né? Acredito que vai virar muita chave da nossa mentalidade, vai renovar muito a nossa mente. E eu queria ler com os irmãos o capítulo 4, um versículo apenas do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Rogo-vos, eu, preso do Senhor, que andeis de modo como é digno da vocação com que foste chamados. É interessante, irmãos, que essa palavra, Paulo está dizendo que ele está preso. Nós pregamos até sobre isso, né? Falamos um pouco sobre a prisão de Paulo para dar exemplo que a vida com Deus é nós entregarmos toda a nossa vida a Ele. As prisões, as limitações, né, que nós passamos por amor a Cristo, né? As rejeições, as perseguições por amor a Cristo, Paulo se gloria. E todo cristão deveria se gloriar nas lutas por ser de Cristo. Porque nós passamos luta com Cristo, mas se não fosse com Cristo nós estaremos condenados, nós éramos mortos. Só que, irmãos, eu queria já entrar no assunto de vez. Primeira coisa, Paulo está falando que nós devemos andar com dignidade diante da vocação em que nós fomos chamados. Capítulo 1, trazer a consciência de quem nós somos agora em Cristo, a postura, a vida que temos em Cristo, quem nós somos em Cristo. Paulo não está dizendo assim: andei de modo digno no seu chamado, mas andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. Então eu quero já de início aqui, não deixe de comentar, não deixe de curtir. Faz com que a palavra de Deus chegue a pessoas de longe, de perto. Primeira coisa, nós fomos chamados por Deus para uma missão. Nós fomos chamados por Deus para uma missão. Andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, nós fomos chamados para uma missão. E o que o diabo distorceu no decorrer dos tempos, diante de alguns da igreja, que você tem uma missão, de que eu tenho uma missão. Nós estamos correndo atrás, a nossa vida é correr atrás da nossa missão, do nosso propósito. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, eu tenho um propósito, você tem um propósito. Só que eu vim aqui, diante da palavra de Deus, falar que nós não temos uma missão. A nossa missão foi falida, a nossa missão deu errado, a missão do homem deu errado. Eu e você não temos uma missão. Só que talvez isso é uma notícia muito ruim, né? Nós não temos missão. A nossa missão é as coisas dessa vida, é as coisas dessa terra. Tudo que é desejo nosso, que é propósito nosso, é as coisas dessa terra. E o reino de Deus veio justamente nos resgatar dessa terra.
e levar nós a um outro reino, que não vai ter fim. Que esse reino irá se manifestar de uma forma completa. Ele ainda não se manifesta de uma forma completa, mas esse reino ainda, ele já é representado pela igreja. A igreja veio representar esse reino, anunciar esse reino e representar esse reino. Por isso que Paulo está dizendo, andeis de modo digno com que fosse chamado. Vocês foram chamados para representar um reino. Só que eu e você, nós não temos uma missão. Eu não tenho uma missão, mas eu fui chamado para uma missão. Vou repetir muito isso para você entender. Eu não tenho uma missão, mas eu fui chamado para uma missão. Então, logo, nós dissemos que quem tem uma missão é Deus. Deus tem uma missão, e essa missão, ele enviou seu Filho para resgate, e agora ele envia a igreja para manifestar as virtudes de Deus. Deus ainda quer se revelar na terra. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é: eu quero me revelar na terra. E a criação revela. Salmo diz que a criação anuncia as obras de Deus. As árvores, os mares, todas as florestas, os rios. Toda a criação é feita para revelar a Deus. Mostrar o amor, a perfeição, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a revelar os atributos de Deus. Então, logo, eu não tenho uma missão. A missão de Deus é salvar, reconciliar, revelar as suas virtudes, e você foi chamado para isso. Andeis de modo digno para a vocação que você foi chamado. Você não tem uma missão, mas você foi chamado para uma missão. E essa missão é de Deus. Primeiro lugar, Deus tem uma missão. E nos chamou para sermos cooperadores da sua missão. Ele nos chamou para cooperar com a missão do reino. Então, em primeiro lugar, qual é essa missão? Em primeiro lugar, a missão de Deus é salvar, reconciliar, revelar as suas virtudes. A carta aos Efésios me ensina que a minha postura agora é de salvar. A minha postura agora é de reconciliar o homem com Deus. A minha proposta agora, o meu propósito agora é revelar as suas virtudes, as virtudes de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus. Pessoas que dizem, não, mas eu sou assim mesmo, você está revelando o seu caráter, então você ainda não está na missão de Deus, você ainda não nasceu de novo. Você precisa dessa carta aos Efésios, porque o capítulo 1 já mostra quem nós somos. E eu preciso ser como a Bíblia diz que eu tenho que ser para estar na missão a qual eu fui chamado. Se eu automaticamente não aceito ser transformado para realizar a missão de Deus, eu ainda estou realizando a minha missão, os meus propósitos, e eu não pertenço a esse reino. Então você não tem uma missão. Você não tem uma missão. Você está debaixo de uma missão que é de Deus. Ele tem uma missão, ele tem uma vontade, ele tem um propósito e te chamou para cooperar com isso. Então a missão é reconciliar, salvar, revelar suas virtudes. Em segundo lugar, a missão é para que todo filho seja servo do seu irmão. Essa missão foi apresentada quando? Você sabe quando é que essa missão foi nos apresentada? Quando tudo aquilo que Deus falava no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio da lei, tudo aquilo que as pessoas só ouviam e nunca viram, se manifestou como carne. A palavra, o verbo,
A palavra de Deus, o verbo de Deus, tudo aquilo que Deus falava, tudo aquilo que Deus apresentava-se como a sua vontade somente por falas, por profetas, se materializou como carne, que foi Cristo. Essa missão foi apresentada a nós quando Cristo desceu e mostrou que todo filho, que ele veio como filho, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, que todo filho só está dentro da missão se for servo uns dos outros. Tá entendendo? Tá apertando aí, irmão? Hoje tá maravilhoso o estudo, hoje tá maravilhoso. A missão é para que todo filho, quem aceitou, quero ser filho, não quero ser bastardo, não quero ser apenas uma criatura, porque a criatura já está condenada, a criatura já pecou. Mas agora que eu sou filho, eu só sou filho se eu for servo. Jesus, na hora de apresentar a missão para os discípulos, disse: senta, eu vou lavar os seus pés. Porque nesse reino o maior é que serve. O maior é o que serve. E eu vou falar, meus irmãos, que esse texto está me mexendo tanto comigo, que se você ainda serve a Deus por benefícios próprios, você vai atrás da sua bênção, você não está na missão de Deus. Você ainda não participa da missão de Deus. Porque o próprio Jesus disse: aquele que está buscando se salvar já está perdido. Mas aquele que quiser se perder, aquele que quiser perder, já está salvo. E eu falo como pastor, irmão. Foram pouquíssimas vezes que eu me movimentei para a igreja, para uma visita, para a oração, pensando em mim, graças a Deus. Todas as vezes que eu me movimento nesse reino, eu me movimento por causa de uma missão. E a missão é o quê? O meu irmão. Toda vez que eu preparo uma mensagem, não é para mim, é para você. Toda vez que eu junto a minha família, me arrumo, vou para a igreja, vamos cantar, vamos adorar, vamos receber, vamos abraçar, é porque eu me movimentei pensando no meu irmão. Eu preciso ser servo do meu irmão. Essa é a missão que quem nos apresentou é Jesus. Jesus o tempo inteiro: eu vim para servir, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim para que ser servo. Aí Paulo vai dizer: tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, largou, abriu mão de ser Deus e tomou a forma de servo. Se você não serve para ser servo, você está apenas na sua missão. Você não nasceu de novo ainda, meu irmão. Andeis de modo digno para a vocação com que foste chamado. Jesus anunciou que o amor se esfriaria nos últimos tempos. E sabe por que essa carta é tão importante nos nossos tempos, irmãos? Porque nós estamos nos movendo cada um na sua própria missão. Lembra? Homens amantes de si mesmo. Os últimos dias. Irmão, nós vamos para a igreja cantar, pregar, orar, para eu receber minha bênção. Eu não olho para o lado, eu não abraço ninguém, eu não oro por ninguém, eu oro por mim enquanto a minha bênção não chegar. Meu irmão que se vire para lá. Não precisa-se de amor em um ambiente assim. Porque se eu penso só em mim, e o amor é justamente um presente que vem em mim para oferecer para o outro, e eu estou me movendo só por minha causa, essa pedagogia diabólica, não é necessário ter amor.
E quem é o amor? Deus. Deus, ele é o amor. Então nós estamos falando que nós podemos buscar a ele sem precisar dele. Então é a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, porque eu estou do lado de fora, porque aí vocês não precisam de amor, está cada um pensando em si mesmo. O amor se esfria nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, e o amor está frio por causa disso. Por que o amor está frio? Porque eu não estou andando de modo digno da missão que ele me chamou. Em nenhum momento, Pedro, tu me amas? Amo. Então canta um louvor. Pedro, tu me amas? Amo. Então faz uma campanha da chave da vitória? Não. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu amo. Sirva aqueles que eu amo. Eu não demonstro amor a Deus cantando. Eu não demonstro amor a Deus fazendo qualquer outra coisa a não ser amar o meu irmão, servir o meu irmão, servir a igreja, servir aqueles que precisam. Para onde nós vamos, meu Deus? Para onde nós vamos? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu tive frio, não me cobriste. Quando eu estava na rua, não me deste abrigo. Quando nós fizemos isso? Eu estou citando a Bíblia, tá, irmão? É estudo. Quando nós fizemos isso? Todas as vezes que rejeitaram fazer para os meus pequeninos. Porque quando você faz a eles, você fazem a mim. Mas como todo mundo está na sua própria missão, para que o amor no nosso meio? Para que o amor no nosso meio? Para que os frutos do Espírito no nosso meio? Se os frutos do Espírito é unicamente para eu ter comunhão com meu irmão. Mansidão, amor, longanimidade, temperança, isso tudo é para a comunhão do Espírito estar no nosso meio, para que o corpo esteja ligado uns aos outros. Mas não, eu vou porque eu preciso da minha vitória. Quem é filho já recebeu a sua vitória de ser filho. Quem é filho não vai atrás de bênção. As bênçãos que te seguem. É as bênçãos que te seguem. Nós não somos mendigos, mas ele nos salvou. Mas só estamos dentro da missão dele se nós andarmos de modo digno. Pastor, mas o senhor está lendo um versículo só e sem contexto nenhum. Amém? Vamos continuar? Então, só para os irmãos entenderem. Rogo-vos, irmãos, eu preço do Senhor, que andeis de modo digno, conforme a vocação que foste chamados. Versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Já citei sobre isso aqui. Suportando não é suportar de tolerar. Suportar é dar suporte para o outro continuar de pé, dar suporte para o outro ter fruto. É eu falar, vamos, meu irmão, eu sei que você consegue, eu sei que você consegue dar fruto, eu sei que você consegue servir. Pastor, não consigo, tenho vergonha. Consegue, eu te ajudo. Se depender de mim, você vai dar fruto. Isso é ser suporte. Procurando guardar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Versículo 4, há um só corpo, está falando de união, está falando de amor uns com os outros, e um só Espírito, como se foste chamados em uma só esperança da sua vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, em todos. Ele está falando de quê? Todos os versículos que eu estou lendo, ele está falando de uns com os outros. Humildade, uns com os outros. Mansidão, uns com os outros. Longanimidade, uns com os outros. A missão de Deus é nós cuidarmos uns dos outros. Porque quando o mundo vê uma comunidade, uma igreja, um corpo cuidando um do outro, é aí que revela a missão de Deus. É aí que revela o reino de Deus. Não se revela o reino de Deus você correndo atrás do teu milagre.
Revela-se o reino de Deus com a compaixão. E a compaixão é eu correr atrás do milagre do meu irmão. É eu ver o meu irmão diante de mim no culto, na igreja, na casa dele e falar: se eu estou perto dele, eu não aceito ele não sair abençoado. Tudo que Deus me deu de fruto, de dom, eu derramo sobre o meu irmão. Você tem feito isso, meu irmão? Para quem tem feito isso, você está de modo digno da vocação. Você está de modo digno. Quantas vezes a sua motivação a ir ao templo foi por causa dos seus irmãos e não por causa de você? Isso é forte, irmão. Quantas vezes a sua motivação de ir à igreja, de servir a Deus, foi pelo seu irmão e não por você? Aí você vai ver qual missão que você está. Se você está na sua missão ou você está na missão do Rei. Quando eu nasci de novo, eu nasci do Espírito. E o Espírito revela nos nascidos dele quem eu sou a partir dali. Capítulo 1, Efésios. O Espírito me revela que eu sou escolhido. O Espírito me revela que eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais que existem. Capítulo 1, leia o capítulo 1. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem nos mostra isso? O Espírito. Se o Espírito está em mim, me revela que eu sou abençoado, eu não preciso correr mais atrás de bênção, porque tudo aquilo que é bênção corre atrás de mim. Eu vou correr agora de cuidar do meu irmão, que é a missão de Deus. E a missão de Deus passa a ser minha porque eu sou filho. Se eu sou filho, a missão do meu pai é a mesma da minha. A missão do meu pai é a minha. Isso prova que eu sou filho. Isso foi a prova de que Jesus era filho, porque tudo aquilo que ele fazia porque o pai dele queria, e não porque ele queria. A partir do momento que Jesus não fizesse mais o que o pai queria, ele estava declarando que não era filho. Você tem feito apenas o que você quer, meu irmão, ou você tem feito o que Deus quer? Os que se dizem seguidores de Cristo não estão caminhando para se salvar. O que são seguidores de Cristo, que são do reino, que nasceram de novo, estão caminhando para salvar alguém, para abençoar alguém. Eu não estou preocupado em me salvar. Eu já morri com Cristo. Ele me salvou. Eu não vou para a igreja atrás da minha bênção para eu me salvar, do meu conforto para me salvar. Não, isso é com Ele. Eu vou atrás de salvar alguém. Essa é a missão. Que o amor que está frio neste mundo não alcance você. E se alcançou, que essa palavra te traga de volta a vocação a qual você foi chamado. Comenta aí embaixo, se você está até o final do vídeo, para eu saber que você está no final do vídeo. Eu quero participar da missão do meu Pai. Coloca aí. Eu quero participar da missão do meu Pai. Porque Efésios diz para nós vestirmos a armadura para uma guerra, para se preparar para realizar a missão do meu Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e nós irmos no inferno buscar aqueles que ainda estão lá. Que é isso, pastor? Nós temos que ir no inferno. O inferno é o estado que a pessoa se encontra sem Deus. Meu pai se encasquetou, né? Vou usar essa palavra, eu até anotei aqui, em revelar seu amor. Essa é a missão dele. Meu pai colocou na cabeça, encasquetou de revelar o seu amor à terra. No meio de gente egoísta, no meio de gente orgulhosa, no meio de gente ingrata. Ele quis revelar, ele quer revelar o seu amor, ele está chamando você para essa missão.
Não há outra missão nesse reino. Se você está em outra missão, a palavra de Deus está acendendo agora a sua vida. Se você está em outra missão, você está em outro reino. Entre para o reino da luz agora. Aceita perder. Aceita negar-se a si mesmo, anular suas vontades, para que você possa cuidar do seu irmão. Eu não consigo me ver buscando a Deus para mim mesmo. Porque Ele já cuida de mim, Ele já me salvou. E eu não estou falando que eu não tenho que orar pela minha família, pela minha casa, pela minha saúde, não. Isso é relacionamento, eu falo com Ele todo dia. Mas servir, trabalhar, sear, a mão no arado, não é para mim. Os ministérios derramados na carta aos Efésios não é para mim. Nesse mesmo capítulo 4. E Deus deu um para apóstolo, não é para mim. É para o meu irmão. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te alcance agora em nome de Jesus. E você passe hoje a ter uma missão do seu Pai.